Olá, minha gente, bom dia, bom dia, bom dia. Seguinte, então, com o intuito aí de te preparar para os vestibulares e para qualquer outra coisa da sua vida, nós iremos falar um pouquinho aí sobre grandezas angulares. Por que isso é importante? Quando eu falo em ângulo, você já lembra o quê? Ângulo, raio, circunferência, movimentos circulares. Então, beleza, ó. Estou falando aqui sobre os movimentos circulares. Então, o que a gente já vai entender? Temos as grandezas lineares. Então, ó, toda vez que eu falar linear, você também lembrará de uma palavrinha chamada tangencial. Então, se eu te disser o seguinte, tem uma velocidade tangencial, é o mesmo que eu estivesse te dizendo, é uma velocidade linear. Ou seja, também conhecido como aquela velocidade que tem a unidade em metros por segundo, ou quilômetros por hora, ou qualquer outra unidade que você já conhece. É ali a velocidade usual, tá certo? Então, linear, tangencial, estou falando da mesma coisa. Da mesma forma, vou colocar aqui velocidade só para você lembrar, beleza? Da mesma forma que eu posso utilizar outros termos bonitinhos. Eu posso utilizar o termo centrípeta ou posso utilizar o termo centrífuga. Então, falei esses dois termos, estou falando agora do que? Pode ser de uma aceleração centrípeta, pode ser de uma velocidade, enfim, estou falando de um vetor que ele necessariamente ou ele vai estar apontando para dentro ali daquela circunferência ou para fora. Lembra aí lá da sua máquina de lavar, quando você coloca as roupas e faz com que elas sejam limpas. Você vai observar que essas roupas serão jogadas para fora. Então você vai ter ali uma força centrífuga. Fuga, fora. Centrípeta, para dentro. Então seria uma força direcionada para o centro. Tudo bem? Então, beleza. Grandezas angulares, vamos utilizar ângulos. Vai ter o raio. Perfeito. E o que vai literalmente diferenciar essas grandezas lineares de angulares será a presença do raio. Então, hoje a gente vai se concentrar principalmente na parte matemática da coisa, beleza? Então, vamos partir aqui desse desenho. Daqui nós temos um desenho que parte do ponto O. Então, aqui eu tenho, imagina uma partícula qualquer, que eu vou colocar aqui no ponto O e ele vai se movimentar até o ponto P. Se você observar, nós teremos aqui a formação de um ângulo, tá certo? Então, aqui ó, é uma letrinha grega que nós chamamos de φ. Cuidado, esse é o φ e esse é o θ. Ou seja, quando o corte é na horizontal, eu chamo de θ. Quando o corte é na vertical, eu chamo de φ. São letras gregas já para a gente conseguir discernir qual que é a velocidade linear e qual que é a velocidade angular. Tudo bem? Então, essa é a principal característica. Então, nós teremos v de velocidade, nós teremos o a de aceleração e nós teremos também o s de espaço. Lembrando, os primeiros livros que vieram para o Brasil, eles foram traduzidos do inglês, por isso o S de space, tá certo? E até hoje nós utilizamos ainda esse S para representar a distância, as trajetórias. Então, espaço, velocidade, aceleração. Tudo isso aqui você já conhece, não tenho dúvidas disso. Então, o que a gente vai acrescentar agora? Eu vou chamar, isso são grandezas lineares, tá certo? As convencionais. Agora, eu vou ter que traduzir tudo isso aqui para onde? Para um movimento circular. Para um movimento onde eu terei ângulos. Detalhe, geralmente quando você fala em ângulo, você lembra de 30 graus, 40 graus, 50, 80 e assim sucessivamente. Porém, entretanto, contudo, todavia, nós também temos não só o grau como unidade de medida de movimentos angulares. Nós temos o que nós conhecemos como radianos, tá certo? Então, vai aparecer aí para ti assim, ó, rad, ok? 20 rad, 30 rad e assim sucessivamente. Assim como também aparecerá o quê? Radiano por segundo. Olha a loucura. Não é metro por segundo? Logo, também terei o radiano por segundo. Ah, professor, por que a gente não utiliza o grau? Então, padrões.
Então, na ciência, nós escolhemos ali quais os padrões que facilitam os cálculos na tentativa de analisar alguns fenômenos. Ah, professor, por que eu não consigo continuar utilizando o metro por segundo? Então, existem vários fenômenos que o plano cartesiano, só ali o eixo x, eixo y, já não são mais os suficientes para quê? Na tentativa de representar todos os fenômenos. Captaste? Então eu vou ter um problema maior. Logo, na tentativa de evitar isso, nós iremos utilizar esse outro tipo de sistema de referência. Tá ok? Então, beleza. Então, aqui, ó, o espaço, velocidade, aceleração. O espaço, agora você vai chamar, deixa eu até mudar aqui de cor para que você não se confunda. O espaço, agora eu vou chamar de φ. Eu mudei a cor por algum motivo, não foi. Olha aí, continua. Vamos ver se vai agora. Agora foi. Então é o seguinte, o espaço você vai continuar chamando de S, se eu estiver falando com relação às grandezas lineares. Se eu estou falando com relação a grandezas angulares, você chamará isso aqui de φ. Velocidade, você vai chamar de ômega. E a aceleração, eu vou utilizar aqui uma letrinha grega chamada gama. Beleza? Então observe. Aqui ó, eu vou literalmente só acrescentar uma letrinha, que é o R, que é o raio. Vamos mudar aqui de cor. Vou colocar aqui um vermelho. Pode ser um vermelho. Pronto, bora lá. Vamos ver se vai funcionar. Então aqui, ó, vezes o raio, vezes o raio, vezes o raio. Ou seja, só para deixar muito claro e objetivo. Se você quer uma grandeza linear, você vai pegar a angular e multiplicar pelo raio. Se eu quero o inverso, então seria o quê? Φ vai ser igual ao S dividido pelo raio. Se eu quero o ômega, que é a velocidade angular, tenho certeza que você já ouviu falar da velocidade angular. É só lembrar ali de um ventilador e do movimento das pás, que fazem com que aquela massa de ar entre em movimento. Tudo bem? Então aqui, ó, velocidade linear dividido pelo raio. E o gama, que é a aceleração angular, vai ser a aceleração convencional, a que a gente mais utiliza, dividido pelo raio. Captaram? Então, ó, mole. Então, basicamente, essa vai ser a conversão que você fará. Então, toda vez que aparecer radiano, radiano por segundo, ou radiano por segundo ao quadrado, então, opa, tu já vai ter ali o quê? Uma grandeza angular. Então, só para lembrar, anote aí no seu caderno, por favor. Então, aqui, ó, o φ. Então, o S não é metro, geralmente? O φ vai ser radiano. Velocidade, metro por segundo. Então, aqui, ó, velocidade angular, radiano por segundo. A aceleração não é metro por segundo ao quadrado? Então, aqui o gama você vai escrever como radiano por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, são idênticos. Da mesma forma que as outras equações, você utilizará idênticas. Então, me lembra aí, como que eu calculo velocidade média? Então, tenho certeza que você lembra que a velocidade é uma razão entre a variação da distância em função do tempo. Então, a gente vai o quê? Só substituir aqui essas letrinhas e transformá-los em uma grandeza angular. Então, ó, ômega vai ser igual à variação do espaço dividido pelo tempo. Mole. Então, ó, velocidade angular, distância angular, que é o φ, e tempo. Beleza? Aceleração, mesmo esquema. Vamos mudar aqui de cor. Então, ó, na aceleração, você tem que a aceleração é uma relação entre a variação da velocidade em função do tempo. Então, o meu gama vai ser igual a delta ômega, beleza? Dividido pelo tempo. Então, aqui, isso tudo você já conhece. Então, tá vendo que a gente só está modificando as letrinhas? Já na tentativa de deixar muito claro o que é uma grandeza circular, uma grandeza angular e uma grandeza
linear. Lembra de linear? Linha. Assim você não se perde. Linha, uma dimensão, que é o que a gente está acostumado a efetuar cálculos. Tranquilo? Então, tá bom. Então, ó, dito isso, tá aqui, ó, mais uma vez a representação que eu já comentei aqui com vocês. Você não pode esquecer que nós não utilizamos o grau, e sim o radiano. E, obviamente, existem ainda outras equações horárias, equações de posição, que você também já ouviu falar. Então, por exemplo, tem lá o tal do V igual a VO mais AT. Isso aqui, ó, é uma equação horária da velocidade. Horária por quê? Porque tem um t de tempo. E por que ela é uma equação horária da velocidade? Porque eu estou deixando esse V aqui em evidência, ok? Assim como eu tenho outras equações. Eu posso ter a equação de Torricelli. Então, deixa eu te lembrar aqui, ó. P ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A ΔS. Então, aqui, ó, ao contrário dessa primeira, eu tenho uma equação onde o que me interessa é a distância. Então, se eu não tenho tempo, uso a equação com a distância. Se eu não tenho a distância, uso a equação que tem o tempo. Além da equação horária da posição. Então, S igual a SO, mais VOT, mais A sobre 2T quadrado. Então, eu sei que eu estou te lembrando lá da primeira série, mas é extremamente importante. Por quê? Posso reescrever essas equações a partir de movimentos angulares. Isso também faz todo sentido, tá certo? Então, aqui é só basicamente você substituir. Aonde tem V, você vai colocar ômega. Aonde tem o A de aceleração, você vai colocar o gama. Tudo bem? Mole, mole. E você vai ter as mesmas equações ali para as grandezas angulares, ok? É claro que, quando nós estamos comentando aí sobre grandezas angulares, assim como eu falei com vocês na aula passada, nós falamos sobre o movimento pendular. Por quê? Porque acaba sendo uma repetição de movimentos. E nós também falamos aí de algumas grandezas que já vêm ali, né, sendo repetitivas ao longo de primeira, segunda série e terceira, que é a tal da frequência e do período. Então, por que a frequência e o período são importantes? Se eu estou falando de um movimento circular, então bora lá, vamos desenhar aqui. Então, se eu estou falando de um movimento circular, estou falando de uma bolinha, de uma esfera, estou falando sobre o comprimento dessa esfera. Me lembrei lá na matemática, o comprimento de uma esfera é igual a 2πr, não é isso? Sendo que r aqui seria o valor do raio aqui dessa esfera. Beleza. Esse é o comprimento. Então, se uma partícula está se movimentando aqui ao longo dessa esfera, ó, tá vendo como você já está imaginando a Terra? Estou percebendo. Então, imagina aí um satélite rodeando a Terra, seja esse satélite natural ou não, pode ser também um satélite artificial. Então, você concorda comigo que nós teremos uma frequência? Quantas vezes esse satélite vai dar uma volta ao longo aqui da Terra, por exemplo? Ou também terá um que nós chamamos de período. Período. Tempo necessário para que haja o quê? Uma volta completa. Então aqui, ó, tempo de uma volta completa. Então todas essas características você tem que se lembrar, tá bom? Então, ó, tempo de uma volta completa é o meu período. Então, se eu quero achar aqui a velocidade, então lembra lá, ó, velocidade, variação da distância em função do tempo. Tenho certeza que tu já enjoou disso, mas só para você entender como está tudo ligado. Distância, comprimento, não é isso aqui? Não vai ser a distância percorrida? Então eu posso escrever aqui, ó, 2πr. Olha a loucura. E o tempo? Período. Opa! Então eu tenho uma outra forma de calcular a velocidade. Então, ó, se eu quero calcular a velocidade linear, deixa eu só modificar isso aqui. Se eu quero calcular a velocidade linear, eu posso calcular dessa forma aqui, ó, 2πr sobre o período, sobre o tempo, tá certo? Será que isso faz sentido? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou até desenhar aqui de outra cor. Isso aqui, ó.
Se eu quisesse calcular a velocidade angular, será que faz sentido? Vamos lá entender. Se eu estou falando de ângulo, então, ó, 2π sobre t. Será que eu poderia reescrever assim? Ó? Dá uma olhada. Ó. V é igual a ômega vezes o raio. Ó, lembra que nós comentamos ali, até na página passada. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar e te mostrar. Então, está aqui a relação ó, velocidade é igual ao ômega vezes o raio. Velocidade é igual a ômega vezes o raio. Tranquilo. Vamos lá embaixo agora. Velocidade é igual a ômega vezes o raio. Velocidade é igual a ômega vezes o raio. Ômega, faz sentido ser 2π sobre o período? Então, dá uma olhada. Uma circunferência. Então, aqui, observe. Quando nós estamos falando de radianos, nós temos aqui o zero, π sobre 2, π, 2π sobre 3, 2π. Então, a circunferência completa, de fato, é 2π. E o tempo? Não é o período? Não é o tesão? Então, faz todo sentido. Então, está vendo que a matemática ela vai ali se engendrando de forma que, obviamente, tem que ser coerente. Então, como que eu posso calcular também o ômega? Então, bora lá. Então, ômega pode ser 2π sobre t. Então, eu vou escrever bem aqui. Ó. Ômega é igual a distância dividido pelo tempo. Tranquilo. Fácil, inclusive, não é não? Então, tá. Mas lembra que a frequência é o inverso do período? Então, se o tempo aqui está dividindo, eu posso colocar a frequência multiplicando. Então, olha que bacana. O ômega também pode ser igual a 2πf. Opa, professor, isso está ficando difícil. Tenha calma. Então, ó, tá vendo que eu falei que ia aparecer um pouquinho mais de matemática? Mas observe, um é o contrário do outro, certo? Se um está dividindo, o outro está multiplicando. De onde que eu tirei isso? Desse círculo aqui, dessa representação. Então, é só você lembrar aí ó, e observar o que está rolando com essa partícula, que ela está se movimentando em um círculo, em uma esfera, ou enfim. Tudo bem? Então, eu não estou surgindo do nada. Tudo isso aqui você já viu principalmente em matemática. Tranquilo? Então, tá bom. Então, dito isso, vamos para uma aplicação prática aí. Bom, acho que não há nada mais prático do que uma bicicleta. Então, reza a lenda, tu já andou de bicicleta. Então, se você já andou de bicicleta, você conhece a tal da catraca e da coroa. Ah, claro que isso vai dependendo também do estado que você mora, dependendo né, ali do local que você reside. Mas, enfim. Então, normalmente, essa parte maior aqui nós chamamos de catraca. Pelo menos eu conheço pelo nome de catraca, tá bom? Então, bora lá. Dito isso, nós temos a correia. Correia seria isso aqui, ó. Tudo bem? Essa corrente que une essas duas engrenagens. Então, isso aqui normalmente é a correia. Então, o que a gente tem que lembrar? Normalmente, nós utilizamos também bicicletas de marcha. Então, qual é o grande detalhe da bicicleta de marcha? Quando nós estamos ali se movimentando, você vai modificando as coroas. Então, aqui, está vendo que eu tenho 3 engrenagens diferentes, de dimensões diferentes? Então, assim, o raio vai mudar. Se o raio vai mudar, o que vai acontecer com a força que você está inserindo ali nos pedais? Essa força vai aumentar? Essa força vai diminuir? Como que eu posso pensar nisso tudo aí? Então, beleza. Então, ó, aqui na catraca também vai mudar. Por quê? Ó, 6 catracas, 3 coroas.
Então, 3 vezes 6, 18. Opa! Então, eu tenho 18 combinações possíveis. Olha a loucura. Então, para a galera que já anda de bike e tem ali essa bicicleta com marchas, eu tô falando mais do que o óbvio, porque provavelmente você já fez isso várias vezes, né? Você já foi modificando ali a posição dessa corrente na tentativa de entender qual seria, né, qual o melhor peso, por exemplo, para você subir uma clive, né? Uma lombada, algo muito alto, ou quando você está descendo. Qual seria a melhor combinação para que você exercesse menos força, por exemplo, né? Para que o seu esforço fosse menor. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, beleza. Então, bora voltar aqui. Então, o que a gente sabe? O que é a velocidade angular? Velocidade angular, ângulo, movimento circular. Você deve lembrar disso. Então, é o movimento em torno desse eixo aqui, ó, dá uma olhada. Então, isso é o ômega, que é a velocidade angular. Como é que eu posso calcular o ômega? Nós já conhecemos. Pode ser 2πf, ou pode ser também 2π sobre t, tá certo? Então, f, frequência, t, período. Só que aqui, observe, é até estranho você andar... Quando você está andando na bicicleta, tudo bem. Tem a catraca. Então, bora anotar aqui. Na verdade, eu vou chamar a menor aqui de catraca, tá certo? Que eu acho que eu fiz uma confusão bem no início. E essa maior é a coroa, tá certo? Senão eu vou acabar confundindo tudo. Então, a grande, coroa, a menor, catraca, tá certo? Então, por exemplo, se a coroa tem o dobro do raio, né, das dimensões aqui da menor, então se eu der uma volta completa, essa aqui vai girar 2 vezes. Tudo bem? Então, se aqui der 2 voltas, essa aqui vai dar 4. Isso levando em consideração que é 1 para 2. Tudo bem? Tranquilo? E assim sucessivamente. Então, então dá para você responder questões somente observando as dimensões de coroa e catraca? Sem sombra de dúvidas. Tá certo? Mas também é importante que você entenda que aqui nós temos uma velocidade linear. Como assim, professor? Uai, simples. Por mais que as velocidades angulares sejam diferentes, então uma roda vai girar de um jeito, a outra de outro, porque os tamanhos são diferentes. Mas tu não está indo para frente? Então, já pensou? Quando está andando ali na rua, aí do nada a da frente vai muito mais rápido do que a outra. Então, assim, o movimento não é fluido, não é o mesmo movimento. Então, eu posso dizer o quê? Que as velocidades lineares, elas são o quê? Iguais. Captou? Então, ó, a velocidade linear de A, ou seja, em qualquer ponto aqui da minha corrente, a velocidade linear vai ser igual. Então, se eu pego um ponto aqui ou um ponto aqui, essa velocidade linear tem que ser igual a essa. Ou aqui, e assim sucessivamente, beleza? Isso tem que ficar muito claro, minha gente. Então, as velocidades lineares são iguais. Tranquilo. Então, ó, dito isso, bora lá. Então, velocidade, nós já sabemos. Então, nós conseguimos observar que... Deixa eu só apagar esse troço aqui. Senão vai ficar um pouco confuso. Então, tá aqui, ó, nem apaguei. Ó. Ômega é igual a 2πf. Então, só para você lembrar. E também vou escrever aqui ao lado uma outra relação que eu mantive lá no começo do vídeo. Dá uma olhada. Velocidade vai ser igual ao ômega vezes o raio. Então, beleza. Então, o que a gente pode dizer aqui nesse caso? As velocidades lineares, cuidado, Vzinho, são iguais. Tranquilo. Além disso, velocidade é igual a ômega vezes o raio. Então, observe. Onde tem VA, vou colocar ômega vezes o raio, ômega vezes o raio. São iguais. Porque estão na mesma corrente. Senão ia ser meio estranho. Mas ok. Então, dito isso, ômega não é 2π vezes a frequência? Então, no lugar do ômega, eu coloquei o quê? 2π vezes a frequência. Então, aqui, ó. Na verdade, deixa eu só... Ó,
2πf, 2πf. Captou? Então aqui, ó, 2π frequência, 2π frequência. Como você tem 2π dos dois lados, você pode passar faca. Então, basicamente, o que começou com velocidade linear é igual, né, são iguais no caso, acabou em quê? Frequência do primeiro vezes o raio do primeiro vai ser igual frequência do segundo vezes o raio do segundo, tá certo? Então, ó, 1, 2, 3, 4 letrinhas. Eu vou te dar 3 informações e vou te pedir a quarta. Tudo bem? Então, basicamente isso. Se a frequência estiver em hertz, de um lado tem que estar de hertz no outro. Raio, o mesmo esquema. Está em metro, está em centímetro. E assim sucessivamente. Inclusive, a frequência também pode aparecer assim, ó. 120 RPM. 120 RPM é a mesma coisa que o quê? 120 rotações a cada 1 minuto. Ou seja, 120 rotações a cada 60 segundos. Por que eu vou transformar para segundos? O intuito é utilizar na unidade padrão. E qual é a unidade padrão? É o Hertz, beleza? Então, por isso que eu transformei aqui esse 1 minuto para 60 segundos. Então, eu posso cortar esse 0 com esse 0. 12 dividido por 6, reza a lenda, é igual a 2. Então, aqui você teria 2 Hz. Ou seja, 2 rotações a cada 1 segundo. Tudo bem? Então, número de eventos, número de repetições por segundo é Hertz. Número de repetições por minuto é o tal do RPM. Ah, professor, posso colocar rotações por hora? Pode, isso não é muito comum, né? Mas faz sentido também, ok? E, obviamente, o que é mais importante? São questões clássicas de Enem. No Enem, sempre eles já colocaram ali várias vezes algumas engrenagens para você ter uma noção de como que ocorreria ali, como os fenômenos se dariam, tudo bem? Então, basicamente, é você lembrar dessa correlação aí de velocidades, ora angulares, ora lineares, e fazer uma relação com frequência e período, tudo bem? E quando a gente fala em frequência e período, você também vai lembrar do quê? Das ondas, sejam elas eletromagnéticas ou sonoras, mecânicas e por aí vai. Ok? Então é isso, você manipular essa equação na tentativa de achar o que a questão está te pedindo. Observe, o que você tem que ficar ligado? Ó, dá uma olhada aqui, ó. Esse eixo está ligando essas duas engrenagens, tudo bem? Então aqui, ó, a velocidade angular desse vai ser igual a esse. Tá certo? Então, cuidado. Não necessariamente vão ser sempre as velocidades lineares que serão iguais. Serão iguais naquele exemplo que eu te dei lá em cima, que eu estava falando de uma bicicleta. Mas pode ser que as velocidades angulares sejam iguais, tudo bem? Então você tem que ficar muito ligado no que a questão vai estar te pedindo. Tá certo? Outro ponto importantíssimo quando a gente está falando sobre aceleração, porque assim, ó, esse objeto, essa bolinha ou satélite, ele vai entrar em movimento. Se ele entra em movimento, tem velocidade. E se essa velocidade ela vai se alterando, eu tenho a tal da aceleração. Então você vai ter que lembrar agora o seguinte, estamos utilizando vetores, estamos falando sobre grandezas vetoriais. Então, se são grandezas vetoriais, você vai lembrar o seguinte, um vetor sempre vai ser composto por outros dois, um no eixo x e um outro no eixo y. Então, ó, eixo x e eixo y, e aqui no caso, a somatória, a composição desses dois vetores. Então, se eu falo de aceleração, então a aceleração está vindo para onde? Ó? Tá vendo que ela está aqui? Ó? Lembra disso aqui, um quadrado. Sempre retome, né, o desenho desse quadrado. E nisso você vai ter hipotenusa, vai ter catetos opostos, adjacentes e assim por diante. Algo que teoricamente você já sabe. Então, esse vetor ele vai ser decomposto em dois. Tudo bem? Por que nós decompomos esses vetores? Na tentativa de facilitar a análise, tá certo? Então, um vetor no eixo x, um vetor no eixo y.
Observe, lembra do centrípeta que eu te falei? Então aqui, ó, o sentido vai ser o quê? Radial, ok? Então está indo para o centro aqui do meu movimento circular, da minha esfera, ok? E aqui, ó, essa aceleração tangencial seria a aceleração linear. E a aceleração seria o todo, seria a somatória desses dois. Então aqui, ó, essa aceleração, ela é uma somatória da aceleração tangencial. Deixa eu só reescrever esse T aqui, que ele é pequenininho. Mais a aceleração centrípeta. Lembrando que nós estamos fazendo uma soma vetorial. Então não é simplesmente isso aqui. Tá certo? Então aí você vai lembrar do quê? Que é um tal de teorema de Pitágoras. Então esse povo ao quadrado é igual à somatória desses dois ao quadrado. Tudo bem? Senão não vai rolar. Então vai ficar algo muito estranho. E observe, obviamente, as funções que a gente já tinha dito, que eu já tinha conversado com vocês. Então, ó, S é igual a SO mais VOT mais A sobre 2T quadrado. Mesma coisa, só que na forma angular. Da mesma maneira que a velocidade em relação ao tempo, ou seja, equação horária da velocidade. E também terá aqui, ó, a de Torricelli. Aqui é um motor para que você observe a quantidade de engrenagens que estão contidas aqui. E esse motor me deu muitas ideias, principalmente para falar sobre máquinas térmicas. Mas isso aí já vai ser muito conteúdo para um próximo vídeo, beleza, pessoas? Então, para a gente falar sobre pistões, para a gente falar sobre 1.0, 2.0 e por aí vai. E as equações também, né? Que também está faltando. Tranquilo? Então, aqui, ó. Outro ponto importante, eu quase esquecendo. Então, dá uma olhada. Aceleração centrípeta. Essa equação você vai precisar demais da conta. Então, aqui, ó, isso aqui é importantíssimo. Então, ó, a aceleração centrípeta ela é uma relação entre a velocidade ao quadrado sobre o raio. Tá? Onde que a gente vai utilizar isso? Na tal da força centrípeta. Força centrípeta não é massa vezes aceleração? Força centrípeta vai ser igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre R. Isso aqui eu já te relembrei quando nós estávamos falando sobre a força magnética, que ela tinha ali um comportamento circular. Então a gente sempre equivalia ali uma à outra. Então a força magnética seria igual à força centrípeta, para dentro. Então aqui, ó, V ao quadrado e essa aceleração é a mesma coisa que ômega ao quadrado vezes R. Tudo bem? Então, são relações que a gente também precisa lembrar. Bom, minha gente, então por hoje é isso. Então, na próxima aula nós faremos aí mais alguns exercícios, mais algumas atividades sobre essas velocidades angulares. Grandezas angulares, na verdade. Um abraço e até a próxima!